A paraxá de hoje é Êxodo. É a primeira paraxá do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1 até o final do capítulo 5 e primeiro versículo do capítulo 6. A Haftará, que é o complemento, é Isaías, capítulo 27, versículos 6 até 28, versículo 13, e capítulo 29, versículos 22 e 23. Os rabinos judeus messiânicos escolheram Mateus capítulo 22 e 23 para serem o complemento do Novo Testamento. Só que ao ler o complemento do Novo Testamento, eu concluí que eu precisava fazer uma reflexão sobre o que vinha um pouco antes. E eu quero estudar com os irmãos aqui hoje justamente o complemento do Novo Testamento. Eu vou estudar muito pouco a paraxá especificamente. Eu vou me concentrar no complemento. No capítulo 21 até o capítulo 23, a gente tem como se fosse uma grande sessão. Acho que é melhor trocar aqui o microfone, né? No capítulo 21 até o capítulo 23 de Mateus, a gente tem como se fosse uma grande sessão que fala do período em que Jesus esteve em Jerusalém, logo antes de proferir o sermão profético. Logo depois do capítulo 23, vem o capítulo 24 e o famoso sermão profético. Então, esse período do capítulo 21, 22 e 23, Jesus antecipa ele prepara o caminho para fazer o sermão profético. Ele termina o versículo 23 introduzindo o tema do sermão profético. Bom, o capítulo 21, quer dizer, essa sessão, ela é aberta e é encerrada com um mesmo clamor. Prega-se muito pouco sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? A maioria das igrejas, quando vão falar de Páscoa, acabam falando da Páscoa, mas não falam da entrada triunfal. E algumas coisas muito importantes aconteceram nesse período de uma semana antes de Jesus ser crucificado. Então, esse trecho fala justamente da entrada triunfal. E as multidões, quando viram Jesus entrando em Jerusalém, começaram a citar um texto do Salmo 118, que diz, traduzido na maioria das Bíblias, como: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. O David Stern traduz diferente, porque ele traduz pensando realmente no conceito hebraico da palavra Hosana. Hosana não significa nada em português, vocês concordam? Assim como aleluia e amém não significa nada em português. Essas palavras significam alguma coisa em hebraico. Nem em grego elas significam nada. Nem em latim elas significam nada. Mas em hebraico elas significam. Hoshiana significa salva-nos, por favor. É de onde vem a palavra Hosana. Hoshiana. Hosana. Então, quando as multidões clamam salva-nos, por favor, elas estão identificando Jesus como Messias delas, como Salvador delas. Inclusive, elas estão enxergando que aquele homem que está ali entrando em Jerusalém chama-se Yeshua em hebraico, e que significa nada mais nada menos que salvação. Literalmente, o nome de Jesus em hebraico significa salvação. Yeshua em hebraico é salvação. Bom, em Mateus capítulo 21, versículo 9, é exatamente o que acontece. Os irmãos já podem ir acompanhando aí na Bíblia. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, mais uma vez, as multidões dizem: salva-nos, por favor, tu que estás nas alturas, né? E essa frase, bendito que vem em nome do Senhor, é uma frase importantíssima. Porque
essa sessão que eu falei, que vai do capítulo 21 até o capítulo 23, é encerrada justamente com essa frase. Olhem o capítulo 23, versículo 39. Diz assim, Yeshua dizendo: pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então ele aqui encerra um capítulo, no sentido literário da palavra, né? Não no sentido aqui da organização da Bíblia, mas ele encerra uma etapa, encerra um episódio do livro de Mateus, quando ele diz exatamente as mesmas palavras que as multidões tinham dito antes. Antes as multidões tinham dito, bendito aquele que vem em nome do Senhor, mas acontecem muitas coisas nesse período que fazem Yeshua dizer, agora eu só volto aqui quando vocês disserem novamente, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Né? Qual que é o ponto principal então desse grande episódio do Evangelho de Mateus? É a relação de causa e efeito entre a arrogância e a desolação. Porque ao longo do capítulo o que a gente vê é o desenvolvimento de atitudes de arrogância por parte dos líderes dos judeus daquela época, de alguns líderes, não de todos. E apesar da receptividade do povo, esses líderes representam a autoridade, o poder do povo. E é por isso que Yeshua fala, enquanto vocês não disserem bendito aquele que vem em nome do Senhor, eu não volto aqui mais. O povo já estava dizendo, mas os líderes não estavam dizendo. Daí a importância da liderança, do governo, se posicionar positivamente perante a palavra de Deus, né? Bom, vamos seguir agora em Mateus capítulo 21, versículo 5. Aí está escrito assim: dizei à filha de Sião, eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Bom, nisso aí, Mateus está explicando por que Yeshua pediu aos discípulos dele para buscarem um jumento, para ele poder entrar em Jerusalém. Ele estava, na verdade, cumprindo uma profecia, né? Algumas pessoas dizem, mas essa profecia é muito fácil de cumprir, então eu posso ser o Messias também. Eu vou lá, pego um jumento e entro em Jerusalém com um jumento, estarei cumprindo uma profecia, né? De fato, essa é uma profecia fácil de cumprir, mas ela só garante que uma pessoa é o Messias se ela estiver combinada com todas as outras profecias que dizem que o Messias tem que ser isso ou aquilo, né? Então, por exemplo, a época em que Yeshua nasceu era uma época prevista em profecias. E Yeshua não tinha como homem carnal, ele não teria como manipular a época do nascimento dele, né? Então tem muitas profecias que dizem que ele é o Messias, que um homem de carne apenas, um homem que não fosse a plenitude da divindade, não teria condições de manipular, né? Ele só pôde decidir nascer naquela época porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade, senão ele não seria o Messias. Que textos então Mateus está combinando aqui? Ele está combinando Isaías capítulo 62, versículo 11. Quem for rápido procura. Não vou falar para os irmãos, não precisa procurar não, que eu vou ler para os irmãos. Vocês vão procurar sim, vocês vão ler sim. De preferência vocês vão sublinhar também. Mas eu vou ler de qualquer maneira, porque senão os irmãos que estão assistindo o vídeo não vão escutar o texto, né? Então, em Isaías capítulo 62, versículo 11, diz exatamente isto. Na segunda parte do versículo: dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, eis que com ele vem o teu galardão e a sua recompensa diante dele. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que é o outro texto que Mateus está combinando, ele diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí vem o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Bom, dizer a filha de Sião é um texto que veio lá de Isaías.
A segunda parte toda veio de Zacarias. E olha que curioso, Zacarias fala que aquela salvação lá de quem Isaías estava falando, vem em forma de rei, e depois ele vem em forma de humilde montado sobre um jumento. Ao colocar esses dois textos juntos, Mateus está se preocupando em falar sobre as duas vindas de Yeshua. Yeshua veio pela primeira vez como um servo sofredor, morreu na cruz a serviço de todos nós. E ele virá uma segunda vez como rei. Mas, por que esse texto nos traz isso à memória? Ou deveria nos trazer isso à memória? Existe uma técnica de escrita judaica, de discurso judaico, que te dá a facilidade de citar um texto muito grande, ou melhor, se referir a um texto muito grande, citando apenas um trechinho dele. Então, quando Mateus cita uma parte, do texto de Isaías e uma parte do texto de Zacarias, ele está se referindo a todo o trecho do texto de Isaías e a todo o trecho do texto de Zacarias. E a questão aqui que fica é por que então Yeshua não veio como rei logo da primeira vez e não libertou de uma vez só todas as pessoas que precisavam de libertação política e geográfica naquela época, que é o que essas pessoas estavam clamando. Quando ele entrou em Jerusalém e as multidões clamaram, bendito aquele que vem em nome do Senhor, salva-nos por favor, e elas disseram, filho de Davi já era conhecido como um título do Messias. As multidões estavam querendo libertação do Império Romano, que é o que oprimia o Estado de Israel naquela época, Por que Yeshua não veio como libertador em termos políticos naquela época? Por que ele não veio como rei? Porque no capítulo anterior ele explica, ele dá a resposta a respeito disso. Por isso que eu falei para os irmãos abrirem no capítulo 20. Olha o que está escrito no capítulo 20, Mateus 20, versículos 25 a 28. Diz assim: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então observem que Yeshua está explicando o motivo pelo qual ele primeiro teria de vir como servo sofredor e depois ele viria como rei, que é o que Mateus está dizendo. Então Mateus diz aqui lá, quando ele cita Zacarias e quando ele cita Isaías, Yeshua virá como rei, mas não é neste momento. Quando Yeshua no capítulo 21, entra montado num jumento, ele atesta a necessidade de primeiro se humilhar para depois ser exaltado. Então ele realça com isso, não só por uma questão de cumprimento profético, porque a profecia tem uma necessidade, ela tem um motivo para existir também. A profecia não é só um capricho de Deus, para falar assim, olha, eu estou fazendo uma coisa impossível. Na verdade, todas as coisas impossíveis que Deus fez na Bíblia, elas também nos ensinam alguma coisa. Como nós já vimos aqui, como nós podemos ver no livro de Gênesis capítulo 1. É possível criar o mundo? Para mim não, mas para Deus é. Criar todo o universo a partir da palavra dele. Só que a cada etapa da criação registrada lá no Gênesis, nós aprendemos muita coisa. Nós não só aprendemos que Deus criou o mundo, mas nós aprendemos como nos relacionarmos com Ele e com o mundo que Ele criou, porque a maneira como que Ele criou, ou as etapas como Ele criou, estão registradas na palavra dEle. Então, quando Yeshua vem e monta num jumento para entrar na cidade de Jerusalém, Ele não está apenas cumprindo uma profecia, mas Ele também está dizendo
que nós temos de nos comportar dessa maneira, para que sejamos reis e sacerdotes no reino que Ele preparou para nós. A próxima sessão do capítulo 21 vai do versículo 23 até o versículo 46. Desculpa, vai do capítulo 21, versículo 23, até o final do versículo 22, ou seja, no versículo 46. Esse trecho é um trecho de muita tensão, é um trecho de muito embate, é um momento dramático. Daria para fazer um jogral super caloroso nesse momento aí, se a gente quisesse hoje fazer isso aqui. E Yeshua, nesse momento, está sendo, nesse trecho do episódio, ele está sendo abordado pelos principais sacerdotes, pelos escribas, por fariseus e por saduceus. São 4 categorias de líderes, de autoridades, que estão abordando Yeshua, quando Yeshua vai ao templo e começa a ensinar. Então, lá no capítulo 21, versículo 23, Yeshua entra no templo e começa a ensinar. E quando ele começa a ensinar, a primeira coisa que acontece depois que ele começa a ensinar é: espera aí, de onde veio essa sua autoridade? Quem te deu autoridade para falar aqui? É a primeira coisa que as pessoas fazem. Olha o que está escrito lá. Mateus capítulo 21, versículo 23. Tendo Jesus entrado no templo e estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram: com que autoridade fazes tu essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Né? Bom, o grande problema é que Yeshua não estava ali para debater com os sacerdotes, com os escribas e com os fariseus, não. Ele estava ali para ensinar. Então, todas as vezes que eles tentam debater com Yeshua, Yeshua aproveita a oportunidade para dar um ensinamento. E geralmente esse ensinamento desarticula a vontade desses sacerdotes, ou desarticula o que esses sacerdotes, escribas, fariseus e saduceus tinham tramado para derrubar Jesus. Então Jesus, lá no versículo 42 e versículo 43, ele fala assim: nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que vos será retirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. Quando Yeshua fala isso, ele está na metade do debate lá com as autoridades. Ao dizer isso na metade do debate com as autoridades, ele está fazendo uma advertência. Ele diz: olha, prestem atenção, porque se vocês continuarem assim, ou melhor, acho que ele nem diz se vocês continuarem, porque ele já sabe que eles vão continuar. O que ele diz é: nesse ritmo, a autoridade vai ser retirada de vocês e ela será transmitida a pessoas que darão frutos. E Yeshua, na verdade, está antecipando o fato de que ele está transmitindo ou transferindo autoridade daqueles líderes que na verdade eram corruptos para os líderes que para os líderes que ele delegou. Ou seja, os 12 discípulos que o seguiam e o seguiram até a morte. E depois da morte se tornaram os apóstolos, né, que fundaram, que disseminaram a palavra de Deus. Quando Yeshua cita aqui no versículo 42, a pedra que os edificadores rejeitaram, ele está fazendo, na verdade, uma citação do Salmo 118 de novo. Lembra que as multidões tinham clamado: bendito aquele que vem em nome do Senhor? Aquilo é Salmo 118, tem isso lá no Salmo 118. Aqui ele cita de novo o Salmo 118. Então ele liga o que as multidões clamaram com
o que ele vai dizer agora. A pedra que os edificadores rejeitaram. Isso está no Salmo 118, versículos 22 e 23. Né? Só que automaticamente, ao citar a pedra que os edificadores rejeitaram, ele lembra aqueles sacerdotes, aqueles escribas, fariseus e saduceus, da paraxá de hoje. Na verdade, ele lembra da Haftará. Lembra da técnica que eu falei, de discurso judaico, em que o judeu ele pode citar uma frase e isso já tem que trazer à memória do ouvinte um longo texto? Para os entendedores de literatura internacional, é como se eu dissesse assim... Como é que é? O importante é invisível, o essencial é invisível aos olhos. Alguém sabe qual livro eu citei? Pode falar. Pequeno Príncipe, exatamente. Isso é uma frase que tem lá no meio do Pequeno Príncipe, do livro Pequeno Príncipe. Então, os judeus usam muito essa técnica desde a antiguidade. Yeshua citou a pedra que os edificadores rejeitaram. Automaticamente, o estudioso da Tanar, ou seja, da Torá, dos profetas e dos escritos, automaticamente ele vai lembrar de todas as passagens lá do Antigo Testamento que falam da pedra que os edificadores rejeitaram. Então eles automaticamente vão se lembrar também da Haftará de hoje, que é Isaías capítulo 27. Por quê? Porque Isaías capítulo 27 e 28, na sequência da Haftará, vamos dar uma olhada lá. Isaías capítulo 28, versículo 7b, segunda parte do versículo, né? Até o versículo 8. Um texto escrito, portanto, 700 anos antes de Cristo. Diz assim, isso está na Haftará. Um pouco depois da Haftará, Isaías capítulo 28, versículo 16. O texto menciona uma pedra. Ele diz assim: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Lá em Atos, no livro de Atos, o apóstolo Pedro relaciona esta pedra angular com a pedra lá do Salmo 118, que é a pedra que os edificadores rejeitaram. Pedro lá em Atos fala: ele, Cristo, é a pedra que vós, os edificadores, rejeitaram, a pedra angular. Então ele soma Salmo 118 com Isaías, lá no livro de Atos. Essa soma que Pedro fez lá no livro de Atos já era conhecida. Ela não é uma coisa nova. Pedro só estava citando um conhecimento judaico da época dele. As autoridades com quem Yeshua estava conversando lá em Mateus capítulo 22, capítulo 21, 22, 23, são autoridades que sabiam dessa relação entre a pedra angular, o texto pedra angular, lá de Isaías, com o texto pedra rejeitada, lá do capítulo, lá de Salmo 118. Então, quando Yeshua cita a pedra que os edificadores rejeitaram, ele está citando Isaías capítulo 28, e portanto ele está citando a Haftará de hoje. E portanto ele está dizendo àqueles sacerdotes que eles são como os sacerdotes mencionados na Haftará de hoje. Olha como são os sacerdotes mencionados na Haftará de hoje. Isaías capítulo 28, versículo 7, segunda parte. Diz assim: até o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, estão tontos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, erram na visão e tropeçam no juízo, pois todas as suas mesas estão cheias de vômitos e sujeiras, e não há lugar que esteja limpo. Então, quando Yeshua cita a pedra que os edificadores rejeitaram, ele remete, já que ele está no embate com os sacerdotes, ele remete os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, que estavam conversando com ele, a esta Haftará, e automaticamente eles lembram: poxa, ele está falando que nós somos isso aqui. Então eles já vão ficando mais bravos do que eles já estavam, né? Só que quando ele entra nesse ponto,
né, quando Yeshua chega nesse ponto, ele começa um novo embate com as autoridades, e no final, Yeshua amarra a tal ponto a conversa, que eles não têm mais palavras para se dirigir a Yeshua. Então, quando eles perdem totalmente o argumento, lembrando que Yeshua estava no meio das multidões, Yeshua não estava sozinho ali, né? Tinha um monte de autoridades interrogando um sujeito que estava ensinando as multidões. Começou aquele debate no meio do povo. Yeshua deixou aquelas autoridades sem argumento. O que acontece? Mateus capítulo 23, a partir do capítulo 23. Acontece que Yeshua fala assim: bom, agora não tem mais nada para falar para vocês já calaram a boca, agora eu vou voltar a falar para as multidões e para os meus discípulos. Então, lá em Mateus capítulo 23, Yeshua volta a falar para as multidões. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai. Mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi, porque um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai e é aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é vosso guia, que é o Cristo, mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E Yeshua conclui, então, o destino dessas autoridades que estavam debatendo com ele. Porque ele disse que aquele que se exaltar, como eles estavam fazendo, será humilhado. E quando ele diz que qualquer um que for grande entre vós será servo, ele está dizendo exatamente isso. Olha, essas autoridades aí, quando vocês forem reis e sacerdotes, essas autoridades serão servos. Porque aqueles que forem salvos em Cristo serão reis e sacerdotes. Bom, antes de meditarmos sobre esse texto, deixa eu só esclarecer o que significa filactérios e franjas dos seus mantos. A palavra filactérios em grego significa amuleto. Ela não corresponde realmente ao que são os filactérios em hebraico. Em hebraico, o texto, a palavra é tefilim. Tefilim é um instrumento de oração que os judeus usavam desde aquela época, usam até hoje, né, os judeus praticantes. São caixinhas, dentro dessas caixinhas pequenininhas, dentro dessas caixinhas eles colocam um rolinho com o Shema dentro e mais algumas outras palavras em hebraico, e fecham aquela caixinha com couro e amarram a caixinha na mão e aqui na testa quando eles vão orar, porque o mandamento do Shema diz: e as atarás como sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos, né? Só que para amarrar essa caixinha precisa de uma fita, que geralmente é uma fita de couro. E essa fita, a tradição fez com que essa fita ficasse cada vez mais longa. Pensa bem, para você amarrar, você precisa de uma fita que talvez de uns 30 centímetros de cada lado, no máximo. Aqui, talvez uns 20 centímetros de cada lado, seria suficiente para dar um nó e amarrar a fita, né? Mas a tradição levou essas fitas a ficarem tão longas que é necessário enrolar no braço até chegar no cotovelo, de tão longa que a fita ficou. E então Yeshua estava criticando a prática de alguns desses escribas e fariseus de alongarem essas fitas. Quando fala que alongar filactério, está falando de alongar os tefilim, que são essas fitas que amarram essas caixinhas na mão. Entenderam? Por quê?
quanto mais longo o meu tefilim, mais as pessoas vão ver que eu estou orando, eu sou um homem de oração. Vejam como eu oro várias vezes por dia. E aí eles iam para o templo, amarravam fitas bem longas, para todo mundo ver que eles estavam orando. Porque se você está usando o tefilim, você não está fazendo comércio, você não está batendo papo, você está orando. Ninguém usa o tefilim se não for para orar. Tem mais. Franjas dos seus mantos são as franjas do que nós chamamos de tzitzit, exatamente. Cláudio, mostra isso. É isso aí. Aquelas franjinhas lá são os tzitzit de que Yeshua estava falando, né? Ele criticava as pessoas que aumentavam as franjas também, porque esse manto era usado e ainda é usado para oração. Então, a pessoa vestia o manto, mas se o manto for da cor da roupa e não tiver nada especial, ninguém vai ver que eu estou de manto. Então eu ponho uma franja bem longa, que aí todo mundo vê de longe que eu estou orando, né? Existia essa prática também, e Yeshua critica essa prática. Bom, tem mais um termo aqui importantíssimo, que é a cadeira de Moisés. Cadeira de Moisés era um trono colocado nas sinagogas, um trono mesmo, onde a pessoa que ia discorrer sobre a paraxá do dia, ficaria sentada num nível mais alto que todas as outras pessoas, para que ela pudesse ser vista. Então, na verdade, o pregador não ficava de pé, ele ficava sentado mesmo. E a cadeira era chamada de cadeira de Moisés, porque aquilo significava que a pessoa que estava ali ensinando, ela estava, na verdade, sucedendo Moisés. Quer dizer, Moisés teve o papel de ensinar, e aquela pessoa também tem o papel de ensinar, assim como Moisés tinha. Por isso era chamada de cadeira de Moisés. Ela é um símbolo, então, da sucessão de autoridade de Moisés, né? Lembra que perguntaram para Yeshua, com que autoridade tu fazes essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Por quê? Para a pessoa sentar na cadeira de Moisés, ela tinha que receber imposição de mãos, de uma outra pessoa que tinha recebido imposição de mãos, que tinha recebido imposição de mãos de uma outra pessoa, até chegar lá em Moisés. Entenderam? Então essa é a ideia da transmissão da autoridade, de que os sacerdotes e fariseus estavam reclamando de Yeshua. E Yeshua chega lá ensinando, e de onde é que veio a sua autoridade? Você pode sentar na cadeira de Moisés? Né? Pois bem, vamos pensar um pouco sobre Moisés. E agora nós vamos entrar na nossa paraxá de hoje, muito brevemente. Como eu disse, a nossa paraxá é Êxodo capítulo 1 até capítulo 6, versículo 1. E nessa paraxá tem alguns poucos versículos que nós vamos focar muito neles aqui. Se a pessoa estava sentando na cadeira de Moisés, então ela não estava só sucedendo a autoridade de Moisés. Ela não era só uma sequência da autoridade de Moisés. Ela era um representante de Deus ali, como Moisés foi. Então ela provavelmente deveria ter características como Moisés tinha. Eu diria que assim, quando Moisés recebeu de Deus a missão de fazer o que ele foi fazer, que era libertar o povo, Moisés, ele tinha algumas características muito marcantes. E essas características, vamos ver que características são essas. Vamos dar uma olhada lá em Êxodo capítulo 3, versículos 10 e 11. Deus fala assim com Moisés: agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Gente, isso aqui é semelhante a alguém falar para você hoje. Vou falar para Cássia. Cássia, é o seguinte: vem, eu vou te enviar ao Donald Trump agora, e você vai resolver um problema internacional lá com Donald Trump. O que a Cássia vai dizer? Puxa, mas eu nem sei falar inglês ainda, né? Vou aprender, eu tenho certeza que a Cássia vai aprender, mas ainda não é o momento, né? Você vai sentir isso aí. Moisés sentiu a mesma coisa, porque Faraó era o Donald Trump da época, em termos políticos, né? Ele era o líder da nação mais poderosa do mundo, certo? Não era uma pessoa que você chega e bate um papo.
Era difícil chegar até ele. E Moisés sabia disso muito bem, porque ele tinha sido criado justamente na casa do faraó. Ele provavelmente tinha sido criado como irmão daquele faraó, daquela circunstância ali. Ou como sobrinho daquele faraó, porque ele tinha sido criado pela irmã do faraó, né? Então, Moisés sabia muito bem o que significava ir até um palácio e falar com o faraó. Só que Moisés tinha sido criado, antes de ir para a casa da irmã do faraó, ele tinha sido criado pela própria mãe dele. Lembra que lá na própria Paraxá, Deus tinha falado, ou melhor, Miriam tinha oferecido para a irmã do faraó: olha, posso arrumar uma mulher para cuidar desse menino aí para você. A mulher que ela arrumou foi a própria mãe de Moisés. Então, Moisés aprendeu a falar com a mãe dele. Ele não aprendeu a falar lá no palácio. Quando depois, mais tarde, quando ele ficou adolescente ou jovem, ele foi levado para o palácio, ele teve que aprender todos os costumes do palácio, né? Então ele sabia muito bem da dificuldade que ele próprio tinha, que ele teria de se comunicar com o faraó. Então o que ele responde? No versículo 11, Êxodo 3, versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Êxodo 4, versículo 10. Depois de uma longa conversa com o próprio Deus, então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui antes, nem ainda depois que falaste ao teu servo. Então, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua, eu sou assim meio caipira, não vou saber falar com o presidente, né? É isso que Moisés falou para ele. Moisés... Gente, existem muitas pessoas que, se alguém desse para essas pessoas a oportunidade de falar com um imperador, que era o caso aqui, né? Porque o faraó não era só um rei, ele era imperador, ele dominava várias nações. Muitas pessoas se sentiriam extremamente honradas e gratas e adorariam a oportunidade de ser grande. E Moisés falou assim: olha, eu não tenho capacidade, eu não tenho essa autoridade, e assim, tem certeza que tem alguém melhor do que eu para isso. Eu não vejo nem que Moisés tenha tido medo apenas, mas ele viu a condição própria dele. Ele não estava nem errado, só que faltou um pouco de fé, porque quem estava conversando com ele não era eu, né? Como se eu estivesse conversando com a Cássia e falar para conversar com Donald Trump. Não, era o próprio Deus que estava conversando com Moisés, é totalmente diferente. Então ele não percebeu essa parte, né? Mas ele se enxergou muito bem: eu não sou ninguém, eu não tenho autoridade, não sou capacitado, né? Essa é uma das características mais marcantes de Moisés para mim. Moisés era extraordinariamente humilde, e assim ele permaneceu ao longo de toda a carreira dele. Observem, Moisés conversou com o faraó, conduziu as 10 pragas, retirou o povo do Egito, e ele nunca... foi para o Egito, foi para o deserto, chegou lá no deserto, recebeu as tábuas da lei, conduziu o povo 40 anos no deserto, e a gente nunca vê, em momento nenhum dos 5 primeiros livros da Bíblia, ninguém falando: vossa santidade, Moisés o profeta. Ninguém fala assim. Ninguém se dirige a Moisés como meu Senhor e meu mestre. Ninguém se dirige a Moisés como vossa majestade, Moisés. Ninguém se dirige a Moisés como meu rei, como meu qualquer coisa. Moisés era simplesmente Moisés. E assim ele ficou sendo a vida inteira. Isso é incrível, o tanto que ele era humilde. Só que, apesar dele se sentir como ele era, na verdade ele assumiu um posto muito alto. Dá uma olhada em Êxodo capítulo 7, versículo 1. Já não é mais da Paraxá de hoje, esse texto é da próxima Paraxá, mas eu tenho que citá-lo, porque então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto como Deus sobre Faraó, e Arão seu irmão será o teu profeta. Olha só o que Deus fez com Moisés.
Deus falou: você agora é Deus. Você vai lá e seja Deus sobre Faraó. Então Faraó, que já se achava Deus, agora tinha um Deus de verdade perante ele, né? Agora ele ia ter que tremer um pouco as canelas, porque aí que começou, a coisa ficou feia para o Egito, porque Deus já tinha avisado para Moisés que Faraó ia endurecer o coração, né? Então ele falou assim: agora eu vou te colocar como Deus sobre Faraó. Moisés aceitou, mas ele sabia que ele não era capaz de ser Deus. Ele sabia muito bem que ele dependeria de Deus para tudo que ele fizesse. Na verdade, a única vez que ele deslizou foi quando ele arrancou água da rocha, né? Foi a única vez que ele deslizou. Na Bíblia inteira, é o único momento que a gente vê Moisés, né, depois que ele teve um encontro com o anjo de Deus na sarça ardente, a única vez que ele desliza é lá aquela vez que ele arranca a água da rocha. Bom, Yeshua não exclui a autoridade de quem sucede Moisés. Então, Yeshua não está falando: olha, ninguém é digno de sentar na cadeira de Moisés. Ele não está dizendo isso. Por quê? Ele mesmo fala no versículo, lá em Mateus capítulo 23, isso, Mateus capítulo 23, versículo 2, ele fala assim: tudo o que vos disserem, isso fazei e observai. Quem vos disserem? Aqueles que se assentam na cadeira de Moisés, certo? Muito bem, então Yeshua não está tirando a autoridade de quem senta na cadeira de Moisés. O que ele está fazendo é criticar a postura de quem senta na cadeira de Moisés, mas não tem a humildade de Moisés. Percebem? Porque no versículo 5, lá, Mateus 23, versículo 5, ele fala: todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Ou seja, eles não fazem por amor, eles fazem por glória. É o oposto de Moisés completo. Lembra que uma vez Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou matar todo mundo e de ti farei uma grande nação. Moisés falou assim: não, Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não faz isso, por amor. Moisés amava aquele povo. Moisés era um verdadeiro intercessor. E esses homens com quem Yeshua estava conversando não eram. Bom, aí no capítulo 23, versículos 8 em diante, Yeshua começa a citar 3 títulos, que são títulos muito, digamos, cobiçados. Os títulos de Rabi, pai e líder. Em algumas Bíblias vai estar escrito guia, né? Rabi, pai e depois guia. Ou então instrutor, em algumas Bíblias, em inglês provavelmente, vai estar escrito instructor. Então, Yeshua, na verdade, a partir do versículo 8, ele faz uma advertência severa. Para quem? Para os discípulos dele. Ele não está mais conversando com sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, que estavam atormentando ele. Ele não está mais conversando com essas pessoas. Porque no início do capítulo 23, ele se virou para a multidão e para os discípulos dele, não foi? Então agora ele faz uma advertência para os discípulos dele. Olha lá, Mateus capítulo 3, versículos 8 a 12. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu tive a curiosidade de ver como é que esse texto é escrito em outras versões. Eu vou citar 2 versões para vocês aqui. Uma é a do Novo Testamento judaico, do David Stern, a tradução que tem sido muito citada aqui na igreja. Ele diz assim: mas vocês não devem permitir que alguém do seu grupo seja chamado Rabi, porque existe apenas um Rabi, e vocês todos são irmãos uns dos outros. E não chamem ninguém na terra pai, porque vocês só têm um pai, e ele está no céu. Tampouco devem ser chamados líderes, porque vocês têm um só líder, o Messias. Antes de meditarmos sobre isso, lembrem-se que a palavra Rabi, ela aparece na nossa Bíblia em português porque ela foi escrita em grego como Rabi,
mas ela também, assim como Hosana e Aleluia e Amém, não significa nada em grego. A palavra Rabi é uma palavra hebraica e ela significa meu grande, literalmente. Mas ela também é muito traduzida como meu mestre. Meu mestre mesmo em hebraico é Mari ou Mori. Então, na verdade, a palavra Rabi, ela é uma palavra maior que meu mestre, né? Ela é uma palavra para um mestre muito especial. Como se você está numa sinagoga que tem muitos professores, o professor principal, o mais importante, o líder, o que dirige a sinagoga, é chamado de rabino, né? Rabi. Rabino significa nosso grande, literalmente, tá? Bom, eu dei uma olhada lá no texto grego, tentei fazer uma tradução literal, peguei a ajuda de um texto em inglês, porque eu não sei ler grego muito bem, mas eu olhei algumas palavras em grego. E eu vi mesmo que lá no grego está escrito Rabi. Todas as vezes que aparece a palavra, se está escrito mestre na sua Bíblia, quase todas as vezes nesses versículos está escrito Rabi. Só uma exceção, e eu vou dizer para vocês qual é a exceção. Bom, então vamos lá, vou ler literalmente, como está escrito em grego. Vós, porém, não sejais chamados Rabi. Na verdade, é vosso professor. Todos vós, porém, sois irmãos. E pai, nenhum de vós chame sobre a terra. Na verdade, é vosso pai, que está nos céus. Também não sejais chamados instrutores, pois vosso instrutor é o Cristo. Essa é uma tradução bem literal. Ela até é um pouco difícil de ler, porque a pontuação é um pouco complicada nela. Observem que começa assim: não sejais chamados Rabi. Na verdade, é vosso professor. Então, lá no grego está escrito primeiro Rabi e depois está escrito professor. Certo? Está escrito Rabi, que é hebraico, então não traduz. Depois está escrito professor em grego, que eu já esqueci qual é a palavra, mas está escrito professor mesmo. O que me chamou muita atenção quando eu dei uma olhada nesse literal é que o versículo 8 e o versículo 10 começam com não sejais chamados, que em hebraico é difícil de escrever porque isso seria uma forma imperativa. Em hebraico não existe imperativo, existem modos de conjugação e tem um modo que é traduzido por imperativo. O modo traduzido por imperativo seria como se traduz esses mesmos versículos em inglês. Em inglês, diz, shall not be called, significa, não sereis chamados. Em inglês não diz, não sejais chamados, diz, não sereis chamados. Não sereis chamados, que na verdade não é uma característica específica do inglês, é uma característica de vários idiomas, inclusive do hebraico. É uma formação muito característica dos mandamentos negativos. Não mais um verbo no futuro. Não matarás. Em português a gente poderia dizer não mate, não é isso? Ou não mates. Ou não matem. Eu poderia simplesmente dizer isso no imperativo em português. Mas em hebraico, como eu disse, não existe o imperativo. Em hebraico você diz, não matarás, não adulterarás, não tomarás o santo nome do Senhor teu Deus em vão. Sempre o não e um verbo no futuro. Foi a mesma coisa que Yeshua, como judeu, fez neste texto, quando ele disse, não sereis chamados Rabi. Ele está dando um mandamento, muito curioso, né? Ele dá um mandamento aqui. Ele usa a mesma linguagem dos mandamentos negativos, lá da Tanar. Então, ele faz isso para o não sereis chamados Rabi, e no versículo 10 também, não sereis chamados instrutores. Bom, eu dei uma olhada no comentário do David Stern, o comentário judaico do Novo, comentário do Novo Testamento, o comentário judaico do Novo Testamento, esqueci o nome certo. Ele, nesse versículo, ele faz um comentário, claro, ele está comentando esse versículo e ele explica a opinião dele a respeito desse mandamento, que é um mandamento, né?
Inclusive a linguagem é de mandamento. Quando eu li esse texto no grego, eu fiquei assustado, porque eu falei assim, mas então a gente não pode mais usar a palavra mestre e não pode usar mais a palavra instrutor, guia ou líder, porque a linguagem é de mandamento. Mas aí o David Stern me esclareceu um pouco o pensamento, e eu concordo plenamente com o que ele diz lá. Na verdade, Yeshua não estava proibindo o uso dessas palavras, mas ele estava proibindo o uso dessas palavras em determinadas circunstâncias, que eram aquelas condições em que aquelas autoridades se encontravam. Elas não poderiam ser chamadas de rabi, elas não poderiam ser chamadas de guias, porque o próprio Yeshua, em seguida, ele fala, guias cegos, lá durante o capítulo 23, ele vai e fala, guias cegos, você não pode chamá-los de guia, né? Bom, o que Yeshua então estava dizendo aos discípulos dele? Porque agora ele não está mais falando com aquelas autoridades, ele está falando com os discípulos e a multidão. Ele está transmitindo um princípio de humildade para esses discípulos. Ele está dizendo, resistam à tentação dos títulos e dos cargos, porque é uma tentação. Tem gente que deseja ardentemente um título, deseja ardentemente um cargo na igreja, no trabalho, sei lá, um cargo político. Tem gente que sonha em ser deputado, para poder falar que é deputado, mas não vai fazer absolutamente nada em prol da população. Isso, pior, é de família ainda por cima. Você vê o sobrenome ali, um depois do outro. Várias gerações de deputados, senadores, vereadores e tal. E Yeshua estava dizendo, não desejem títulos e cargos. Não exijam títulos e cargos. Porque, na verdade, essas palavras, rabi, ela tem que ser uma consequência da sua vida. Você vive como um mestre, então você será chamado rabi. Você vive como um pai, você será chamado de pai. Você vive como um líder, você será chamado de líder. É isso que Yeshua está dizendo. Você não vai exigir agora, eu vou começar a assinar, né? Eu acho muito complicado, para não dizer coisas piores, eu acho muito complicado quando alguém recebe um título e começa a assinar aquele título. Porque dá a impressão que a pessoa não se sente o que ela é, ela tem que se autoafirmar. Existe um ditado muito famoso de Margaret Thatcher, que disse, se uma dama precisa dizer que ela é dama, então ela não é uma dama. Eu me lembro do Rabino Shulam citando esse dito, e ele completou assim, se um judeu precisa dizer que é judeu, então ele não é judeu. Por quê? Eles têm que viver como judeu, simplesmente, e as pessoas vão saber que ele é judeu. A mesma coisa, o discípulo de Yeshua tem que viver como discípulo de Yeshua, as pessoas vão saber que ele é Yeshua. Se eu fizer doutorado um dia, espero fazer, eu não preciso assinar Dr. Wilstermann. O que interessa é que as pessoas vejam as minhas ações corresponderem a de um DR. Entenderam? Muito bem. Então, vou ler toda essa conclusão aqui. Resistam aos títulos e aos cargos, à tentação, né, dos títulos e dos cargos. Não desejem títulos e cargos, não exijam títulos e cargos, mas tenham o comportamento de mestres, de pais e de líderes. E Yeshua ainda lembra, qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Isso está no versículo 12. Não necessariamente exaltado ou humilhado pelo mundo, mas é por Deus, o que é muito mais sério. Porque lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Tiago diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É de Deus que vem a exaltação, não é do mundo. E a partir do versículo 13, aí em Mateus 23, Yeshua passa a listar uma série de ais. E aqui eu quero fechar quero terminar com um esclarecimento. Muitas pessoas leem esses ais como se eles estivessem se referindo a todo o povo judeu, ou pelo menos a todos os escribas e fariseus, porque ele sempre começa assim: ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas. Parece que Yeshua está se dirigindo a todos os escribas e fariseus. Bom, vamos esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, Yeshua estava se dirigindo a um grupo de fariseus e escribas que estavam ali debatendo com ele anteriormente, não é? Ele não está falando com todos os fariseus e escribas que tinha no estado de Israel naquela época. Devia ser ali, talvez uma dúzia, 20, máximo, 40, sei lá, não muitos. Muito bem. Em segundo lugar, o texto original do Novo Testamento, em grego, e o Tanar em hebraico também, não tem pontuação, não tem ponto final, não tem vírgula, não tem ponto de exclamação, não tem nada disso. Como é que nós sabemos então onde fica a vírgula, onde fica o ponto final, a exclamação? O tradutor, como um bom entendedor da língua, vai colocar as vírgulas e os pontos para ajudar a gente a ler em português, entenderam? Só que às vezes o tradutor peca. Tem um ditado em italiano que diz tradutore traditore, que significa o tradutor é traidor. Não que o João Ferreira de Almeida tenha feito um trabalho ruim, eu amo o trabalho dele, mas ele cometeu um pequenino pecado aqui. Não tem vírgula depois de fariseus. Então, na minha opinião, não tem vírgula, porque lá no grego não tem vírgula mesmo. Então, na minha opinião, isso aqui deveria ser traduzido assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele está se dirigindo aos escribas e fariseus que são hipócritas. Ele não está falando esses ais para os escribas e fariseus que são honestos, que são bons, que são servos de Deus, que leem a palavra de Deus, que ensinam e que vivem o que ensinam. Entenderam? Esses ais são só para os escribas e fariseus hipócritas, os falsos, que vivem uma coisa e ensinam outra, e atam fardos pesados sobre a vida das pessoas. Certo? Muito bem. Lá no versículo 34 e 35a, vem uma coisa fatídica, né? Diz assim: por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel. Né? As pessoas leem isso e falam assim: viu, os judeus crucificaram Jesus e crucificaram os profetas e mataram, não sei o quê. Os judeus, não tem nada disso. E Yeshua estava falando com os escribas e fariseus hipócritas, especificamente. Ok? Então isso era só um esclarecimento. Vamos mudar a nossa leitura a respeito desse texto aqui. Conclusão: para que não caiamos na mesma desolação que sobreveio sobre os escribas e fariseus hipócritas, nós temos que exercitar a nossa humildade, exercitar a nossa postura dentro do reino de Deus, exercitar inclusive o nosso chamado. Qual é o meu chamado no reino de Deus? E obedecer o chamado, mesmo que eu esteja incapacitado, mesmo que eu esteja que eu não seja a pessoa, na minha opinião, mais adequada, como foi com Moisés. Amém? ושל נחושת ושל אור